meio que fez a introdução aí da minha pergunta, falando sobre o hibridismo da arte contemporânea, né? E o que me causa muita confusão esse hibridismo, né? Eu sou bailarino, então tenho a linguagem corporal da dança, sou ator, tenho a corporal de teatro, agora eu também estou pesquisando circo, ou seja, sou o hibridismo, né? E eu queria entender qual o critério, porque às vezes quando eu conheci, por exemplo, o Deviate, eu pensei que era dança contemporânea. Aí depois, quando eu comecei a estudar teatro físico, eu descobri que Deviate é um dos grupos de teatro físico, né, conhecidos como teatro físico. E aí eu queria entender qual o critério, assim, que se há também algum critério, né, que define o que é dança contemporânea ou dança-teatro, o que é teatro físico, o que é circo contemporâneo. Se há algum critério, assim, no meio desse hibridismo todo que é a arte contemporânea atualmente. Bom, esse hibridismo tem a ver com uma mudança de paradigmas, com uma mudança de entendimento do próprio corpo que aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, enquanto no primeiro, na mímica moderna, né, que está inserido dentro desse pensamento moderno, os modernistas, em que tinha uma relação com o purismo muito forte, né? Então tinha também o entendimento ainda do corpo separado da razão, emoção, né? Do pensamento, da ação, né? Então tinha uma coisa ainda, um pensamento cartesiano muito forte, né? E dentro desse pensamento o Decroux trabalhou a mímica como uma arte pura, purista, independente do teatro, tá? Quando acontece a Segunda Guerra Mundial, né, e que aconteceu com o mote de um purismo, né, então foi repensado muita coisa, inclusive a relação com a arte, a relação com o corpo, a relação com a filosofia e tudo mais. E aí deu um nó na cabeça de muita gente, né? E apareceu essa ideia mesmo, esse entendimento do corpo, não como uma máquina a serviço, né, de um pensamento, né? Como a gente tinha assim, sempre você vê as metáforas assim de corpo, né, de treinamento desse modernista, assim, vamos transformar o corpo como um instrumento, o corpo como um piano, e que você consegue teclar a nota que você quer. Então sempre tinha essa relação do corpo ainda como máquina. E todo o treinamento que veio nessa época, veio para tentar domar esse corpo que não lhe pertencia. Entendeu? Já na mudança desse paradigma, que você começa a entender o corpo não como uma máquina, como um instrumento do pensamento, mas como o próprio pensamento. O corpo como um organismo vivo. Você não tem um corpo, você é o seu corpo, né? Aí também mudam-se as práticas. Então, na mímica contemporânea, começa a trabalhar não a questão de uma construção só técnica, mas começa a entrar numa desconstrução. Então você começa a ter treinamentos de desconstrução, treinamentos de exaustão, treinamentos em que você drible um pouco esse pensamento. Então você não pensa e faz, você faz pensando. É diferente. Então você não tem um corpo, você tem um corpo pensante, você pensa com o corpo. Você não separa essas ações. Então isso causa uma mudança muito grande no fazer artístico, nos treinamentos, né? E aí começa a ter também uma junção. O que você achava que era objetivo e o que você achava que era subjetivo não funcionava tão claramente mais. Porque se eu falo, por exemplo, eu pego uma cadeira como essa, né? Eu falo assim, descreva essa cadeira, ela é concreta, você está vendo, ela é objetiva, toca nela, ela existe. Se eu falar para cada um descrever essa cadeira, cada um vai descrever de uma maneira diferente. Porque eu não sei quantos graus você tem de miopia, eu não sei se você está de ressaca hoje, eu não sei se você já teve uma experiência com uma cadeira dessa na sua vida. Então, como você vai falar sobre essa cadeira, já vai ser um trânsito do concreto com a construção sua subjetiva, né? E nada é só subjetivo. Por mais que você faça uma dança abstrata aqui, cada um de nós a gente vai conseguir reconhecer vários signos concretos nessa dança, né?
Então, entendendo essa relação, já essa distância, por exemplo, esse purismo que o De Croo falava, da mímica como uma arte única, uma arte independente, a gente vê que não acontecia mais assim. Aí a gente vê que a dança e o teatro não estão tão distantes assim, né? Que a gente vê que o circo, a dança e o teatro, né, elas podem estar dentro de uma expressão que vem dentro do seu desejo, né, de artista. Então esses limites, eles começam a se diluir e começa a entrar aquele pensamento: pegue o máximo que você precise, né, das outras artes, pegue o máximo para você poder, sim, desenvolver e colocar em ação, em corpo, né, o seu desejo, as suas sensações, né? Então, o que diferencia? O Deviate, por exemplo, é um grupo que veio da dança, que não estava satisfeito com esse pensamento purista também da dança, e entrou nessa turma, né, já mais híbrida, do teatro físico. E aí foi um grupo muito conhecido e é conhecido até hoje, né? Mas o que eles têm em comum é que eles trabalham a dramaturgia do corpo. Então, eles trabalham com essa ideia de pensar em movimento, pensar na ação. Todo o processo de criação acontece junto com as descobertas, com a construção do texto, mesmo que não tenha fala, né? E aí, geralmente, finaliza-se com o texto. E durante todo o processo, entra essa ideia do ator criador, né? O ator que se coloca no centro da criação. Então, o que esse movimento todo do teatro físico, que é uma consequência daquela escola que eu falei do Jacques Coupeau, do início do século passado, que trouxe esse movimento da mímica muito forte, a mímica francesa, e um movimento que aconteceu simultaneamente em vários lugares também da Europa e em vários outros lugares, mas que traz essa relação, né, contra aquela ideia do teatro textual, tão forte do início do século passado, que estava dominando o teatro comercial, a comédia francesa, em que você ia no teatro naquela época, como relatava o Coupeau, e você via aquela produção maravilhosa. Quando abria as cortinas, você via aquele cenário fantástico, você via aqueles objetos de cena maravilhosos, todo mundo começava a aplaudir, sem ter um ator em cena. Então, alguma coisa está errada aí. Então aí começou todo esse movimento, falou assim, não, vamos resgatar esse lugar do ator, né? O ator, ele não podia falar nas produções, né, sobre uma ideia que viesse contra o texto, que viesse contra o pensamento do diretor. Então tinha uma hierarquia clara do produtor, do autor, do diretor, dos técnicos, e o ator, ele tinha uma posição bem frágil dentro da criação. Então esse movimento, o que faz? Não, vamos resgatar essa posição do ator criador, colocar ele no centro da criação. Como que faz isso? Todo um treinamento, todo um trabalho, todo um outro pensamento, e que antes vamos limpar tudo, colocar o palco nu, sem nada, e ele no centro da criação, para a partir daí ele conseguir sentir, ouvir seus impulsos criativos de novo e se libertar e conseguir de igual maneira criar com o diretor, com o autor e tudo mais. E tem uma coisa muito legal nisso, né, do pensamento do mímico, que aí já traz essa ideia. O que é esse fenômeno mímico? O mímico, ele trabalha com a ideia de que o seu teatro, seu corpo é seu teatro, seu espaço é seu cenário, e seus sentimentos, suas sensações, né, são a sua dramaturgia. Então, não lhe falta nada, tem tudo, é libertador. E para esses mestres também, você pega Jacques Lecoq, você pega Desmond Jones, você pega Bournier aqui do Brasil, né, o fundador do Lume e tal. O que eles diziam? Eles falavam assim, que o De Croo falava muito isso, ele falava assim que, na verdade, o que a gente chama de arte, o teatro, não é arte. O teatro, por um equívoco de linguagem, a gente chama de teatro de arte. Mas o teatro é um edifício, onde você recebe várias artes nesse edifício. Sem o teatro, sem o figurino, sem a música, sem o texto, o que resta? A arte de ator. E o que está nessa base? Para esses mestres, a mímica. Tá? Então eles não diferenciavam o que é um mímico e o que é um ator, né? Eles falavam que o mímico é um ator que trabalha com esse ato total, ok? E
esse hibridismo que acontece aí é o hibridismo mesmo dessa mudança de paradigma, mudança de pensamento, em que a gente ainda tem uma tendência da nossa educação que é compartimentada, né, da gente ter disciplinas na escola, da gente escolher uma disciplina na faculdade, da gente estar no setor, na faculdade não pode trazer literatura porque é daquele outro setor. Então, a sociedade é compartimentada, você tem um Ministério da Cultura que é separado da educação, que é separado do esporte, que é cada um, todos têm uma relação muito forte com a saúde, né? Então a gente, com esse pensamento cartesiano, né, a gente às vezes tenta colocar um limite para a arte. Essa turma não, fala assim, não tem esse limite. Ok? Espero que tenha respondido alguma coisa. Exatamente. Às vezes nós mesmos, dentro do trabalho de pesquisa, estamos pesquisando, praticando e assim, é um núcleo de pesquisa de teatro físico. Mas aí a gente vai ver o que a gente fez e, a gente está dançando. A gente está, sei lá, fazendo outra coisa. Onde está o teatro físico? E essa, é o que eu falo, né? Quando você entra num processo de pesquisa, é um buraco negro, né? Você entra e começa a cavocar, e você não sabe onde vai dar aquilo, né? E aí a cabeça embaralha de um jeito, e aí você vai buscando, né, soluções, respostas, que às vezes que só vem no fazer, né? Acho que uma coisa, até jogando essa ponte para o Vinícius, né? Porque o que traz essa provocação do ator-criador é que começa em você. Né? A gente fala assim, não, eu quero fazer teatro para modificar um público, para ensinar, para transformar isso para outra pessoa. Lógico que a gente quer tudo isso. Mas muitas vezes a gente vai fazer uma cena, a gente vai fazer um espetáculo, não vai ninguém. E a gente continua fazendo, né? Então não é pelos outros que você vai fazer também. Né? Antes de tudo, tem algo em você que você não fizer, você morre. Tem algo em você que você não fizer, você explode. Né? Você tem um desejo, você não sabe de onde que vem, mas que te faz se movimentar. Né? Então essa turma era muito atenta, essa turma do teatro era muito atenta a isso, eles tinham essa provocação. Por que alguém iria sair do conforto de sua casa para te ver? O que você tem a dizer? O que você quer? Não é o autor só, mas o que você tem a dizer? O que você quer expressar como artista? O músico não canta suas canções, muitas vezes não compõe, né? O pintor não pinta, né? Retratos, né? Autorretratos e tudo mais. Né? Por que você não pode se colocar, né, como um criador nisso tudo? E numa sociedade como a de hoje, que a gente, para andar, né, a gente precisa aprender a andar, a gente, para fazer ginástica, precisa ter um personal, porque não dá para fazer sozinho. Para a gente falar, a gente precisa de um fonoaudiólogo para falar direito, para a gente se movimentar, para a gente... Então a gente é tão cheio de dependência, a gente perdeu a nossa autonomia, né, em tudo. Então esses mestres, eles ensinam que falam, não, vai lá você, sem nada, e tem essa autonomia, começa daí. E aí sim, chama diretores maravilhosos, chama, né, um cenário maravilhoso, tudo, mas que é para compor com você e não para te colocar num lado bem frágil nessa criação. Eu acho que tem também uma coisa preciosa que a mímica pode trazer, ou me trouxe, certamente trouxe para o Hernani também, que é o seguinte, um violonista, ele tem que ter o domínio do instrumento dele, ele tem que saber as notas, etc e tal. Eu acho que a mímica pode te trazer um domínio do seu instrumento, que é o corpo, o domínio rítmico desse corpo. Né? Em muitas oficinas, né, tem alguns exercícios que eu passo e que eu vejo que são exercícios simples e que o ator muitas vezes não tem o domínio. Por exemplo, o domínio de um movimento em câmera lenta, infindavelmente lento. Ou então o brusco, ou então a mistura do lento com o brusco. Um domínio básico do próprio ritmo, o domínio desse ritmo, domínio desse dedinho do pé. Mexe aí o dedinho do pé. O dedinho mindinho do pé. Ah, eu tô mexendo. Sabe, eu acho que a mímica, ela traz uma... Você pode fazer um naturalismo mais naturalista possível. Novelão, que seja. Mas se você tem um domínio que a mímica te traz, é simplesmente você ter o domínio do seu instrumento. Um violinista, um violonista, ele vai pegar aquele violão e vai saber as notas, ele vai saber como dominar. Muitas vezes o ator, independente do estilo e da estética, não tem o domínio
do próprio corpo. E o domínio é libertador. Eu falei da câmera lenta, uma coisa que eu adoro trabalhar e que me vem também da mímica é com partitura. Ou seja, partiturar cada movimento. Tudo que eu faço, eu sei o que eu vou fazer. E essa partiturização, ela é libertadora, né? Porque sem ela, você tem, teoricamente, o infinito. E o infinito e nada é a mesma coisa. Então, só quis fazer essa pontuação. No teatro, a gente tem roteiros, né? No teatro convencional tem o script completo, na dança, tem a música, uma coreografia que a cobra se faz. Na mímica, no teatro físico, quando você percebe que a cena está pronta? Então, ó, tem, na verdade tem, por mais que o autor escreva com detalhes, né, todo o texto, existe o texto do autor e o texto do ator. Quando você fala não e você está querendo dizer sim, esse sim é o texto do ator. Quando você fala eu vou embora, mas o subtexto diz eu quero ficar, eu quero te abraçar agora, esse é o texto do ator. Né? Então, todo esse texto não tem essa separação, acontece junto. Né? Então, o mímico, ele tem, esse fenômeno da mímica, ele acontece. Né? Tem a mímica do teatro tradicional, tem a mímica da dança, tem a mímica do pintor, que transforma os pensamentos em curvas, retas, cores, né? E a mímica do mímico, que potencializa todo esse fenômeno, ainda mais. Né? Mas não tem, e ele, na verdade, o processo, ele nunca está pronto, ele sempre está em movimento, né? Porque quando a gente termina o processo em salas de ensaio e começa a lidar com o público, aparece um outro movimento. Aí quando você se acostumou com o público santista, aí você vai para o público paulistano, aí tem outra coisa. Aí você vai para Então a ideia é de estar com o teatro, né, com o seu repertório sempre vivo. Né? Você tem um movimento pré-expressivo, você tem um movimento antes da construção. E aí tem um movimento que nasce, quando ele se encontra com o público. Né? Esse movimento anterior a gente consegue dar esse tempo para você. Fala, temos 2 meses de produção. Né? Mas muitas vezes o espetáculo ele cria a vida depois de 2 anos andando aí, né, se apresentando. Fala, agora, por isso que em grandes produções, né, muita gente de pesquisa também, né, por exemplo, na Inglaterra é muito comum, nenhum espetáculo vai para West End, né, que é a Broadway de lá, os teatros mais comerciais também, e mesmo os teatros de pesquisa, sem antes ter rodado todo o interior, porque ele vai aquecendo, ele vai nascendo, ele vai ficando mais pronto para um grande público. Na Broadway, na Off-Broadway também, eles costumam fazer ensaios, não é ensaio aberto que eles chamam, não é que eles chamam? Mas pré-estreias. E são temporadas de pré-estreias. Temporada longa, 2 meses de pré-estreia. Eu vi uma peça do Al Pacino lá, imagina ver o Al Pacino em cena. É um sonho. E era uma pré-estreia. E já estava pronto. Eu estreia essa porra. O Antônio Fagundes, ele tinha uma companhia lá em São Paulo, né, na década de 70, 80, que era muito legal, que eles começavam todo o processo de ensaio já com o público, já com a plateia. Então era do início do primeiro dia até a estreia, era aberto para o público. Né? Aí tinha, lógico, tinha várias etiquetas assim e tal, mas junto com eles, para ter até essa relação, porque é sempre uma questão, né? Quando que está pronto? E é muito difícil, porque aí você está num outro teatro que é para 300 pessoas, é diferente daquele teatro que era para 100 pessoas. Você vai para o interior, tem um teatro de 1000 pessoas. Aí... Essa coisa de teatro de repertório é muito preciosa por isso. Porque você tem essa coisa work in progress, você vai construindo em progresso. Não é que você vai ter isso como desculpa, não está legal porque não está pronto. Não, você tem que bancar que está pronto toda noite. Mas com o tempo a coisa vai, é como um vinho, com o tempo vai ficando melhor, eu acho, na minha opinião. Claro que nem todo grupo pode se manter por muito tempo, e é uma pena. Eu acho que tem muitas peças, por exemplo, que ganham um edital, faz uma temporada e acaba. Eu acho terrível, eu acho que a peça não teve tempo de estrear. Na minha própria experiência, eu tenho um espetáculo chamado Cárcere, que eu sinto que ele está pronto agora. Aliás, está mais pertinente do que nunca. Eu estou com ele desde 2008. E é uma pena, porque eu queria estrear agora com ele.
estrear agora, terça-feira, terça-feira. Mas essa coisa, work in progress, esse estado, né? Você tem espetáculo que você está há muito tempo também, imagino que fazer hoje em dia, 15 anos. Então, eu acho que tem, mas assim, para ser bem claro assim para você, porque fica um pouco vago, né, isso. Eu acho que tem um ritual de passagem, que é a estreia. Quando você estreia o espetáculo. Aí é um ritual de passagem, aí começa um outro momento. Então tem o momento dos ensaios, de você sentar de sala de ensaio, sem público e tal, aí com público, uns ensaios abertos, e aí tem a estreia. A estreia geralmente e deve ser um ritual de passagem. Tá? E aí na estreia você fala assim, poxa, agora vamos para um outro momento. Né? Porque tem muitas vezes você está ensaiando o espetáculo tanto sem o público, que o espetáculo desanda. A gente fala assim, desandou, ficou muito ensaio, faltou o mais importante, a relação com a plateia. Então é importante ter a estreia, né? Ter um momento em que você, abriu, nasceu, né? Aí é um momento que você pode falar que assim, dessa maneira que está pronto para uma outra jornada. Quer comentar, eu sou dar um testemunho de como é importante saber do trabalho que troca ou representar, não é que troca, mas acrescenta ali de representar, presentificar. Eu estudo no palco para estar presente. Eu trabalhei no SESI muito tempo e com muita gente que não tinha pretensão, nem a vontade de ser ator profissional. E aí eu percebi que como isso é muito interessante para todo mundo. Você falou de hibridismo, não é só na arte, não. Pessoas que são executivos, pedreiro, vendedor. A dificuldade que a sociedade coloca as pessoas é como é difícil estar presente a uma pessoa. Simplesmente estar presente. Tudo é imediato. Então, no exercício de improviso, imediatamente eu intermedio com um jogo já conhecido. Vou jogar bola, vou jogar carta. E como é difícil estar simplesmente na frente, presente, e criar algo, ou seja, estabelecer uma linguagem não simbólica. Não significa nada, me deu vontade de fazer isso. Eu não sei porque eu estou fazendo. Aí o outro, mas você pode fazer, não sou eu como você. Quer dizer, esse diálogo não existe, né? E aí as pessoas, justamente, que não tinham pretensão de teatro, saem da vida muito mais soltas, porque elas conseguem ouvir melhor o outro. Casais se perdem no amor porque não se escutam, não se veem, não se percebem. E assim mesmo. E aí é legal que eu gostei que você falou da liberdade de criar, e aí, e a partitura que é importante, porque as duas coisas são dialéticas, né? Quando você descobre, puxa, isso aqui eu amei, isso aqui fica. Então esse processo é meio assim, partiturei, ganhei, mas aí daqui a pouco abro de novo. Nossa, esse trabalho é legal isso, né? Eu acho que o corpo só técnico, ele é frio, né? Ele é frio, não tem vida. Mas o corpo só intuitivo, ele é meio um caos, né? Então, eu acho que os dois caminhando junto é uma coisa legal. Mas é engraçado que os rituais são técnicos, né? Então, você vai no ritual de Umbanda, Candomblé, tem aquela música, tem a batida, tem não sei o quê, e aí você entra naquele estado. Então, tem uma partitura para você surtar, né? Então, que essas partituras sirvam para uma condução energética para você entrar camadas que no cotidiano você não consegue, sabe? Então, é nesse sentido aí que essas partituras, elas trazem uma memória corporal para poder detonar um outro processo mais profundo, né? Mas é muito legal isso que você falou, porque o teatro físico ele trabalha muito com essa ideia do corpo pensante, né? Então, do corpo estar pensando. Poxa, mas é difícil falar o corpo pensando. O que é isso, né? O corpo pensando. Todo mundo fala, não entende esse negócio de corpo pensando. Então, um exemplo simples. Estourou uma bomba aqui, estourou um refletor aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente encolhe, sai correndo aqui, Então, a primeira coisa, acontece a emoção. A emoção, ela é corporal. A gente vê, não é o transcendental, ela é carne. Então você fica vermelho, você sua, você transpira, seu coração bate mais forte, você treme, você desmaia. A gente vê. Depois desse processo, explodiu, não sei o que e tal. Aí depois disso vem o sentimento. Tá? O sentimento, sim, pode ser seu segredo de vida. E muitas vezes é. Né? Você não expõe aquilo. Tá? Mas o artista trabalha com isso, ele expõe isso. E depois da emoção, do sentimento, vem o sentir que está sentindo. Aí você vê, nossa, explodiu aquele negócio. Depois você vem a consciência.
Nossa, cara, explodiu, foi um negócio lá. Você já estava aí mijado, correndo, né? Não entendeu o que aconteceu e depois você fala, entendi. A consciência é atrasada, a consciência é uma representação sempre, né? Ela não está na fonte do pensamento. O artista trabalha na fonte, ele trabalha antes da consciência. Por isso que é muito difícil, às vezes, você falar assim, me explica teu processo, agora para um artista que está criando alguma coisa, está no processo de criação, me explica como é que está esse, por exemplo, amanhã ele vai explicar que é o processo de 1 ano, né? Então, é muito difícil para o artista explicar isso. Agora ele já consegue explicar mais do que há 6 meses atrás, porque você sabe que é certo, você sabe que assim, é isso que eu quero fazer. É isso aí, não, tá claro para mim, explica para mim. Sabe, a questão da violência aqui, porque... sabe como é que tá as coisas aí? Então, você se ferra inteiro falando, porque tá no corpo. Ainda não precisa da pesquisa para você concluir, desenvolver, tornar consciente, e esse é o pensamento acadêmico, né? Você tem um objeto de estudo, você cria várias perguntas, você desenvolve na tua pesquisa e você conclui no final, né? E o artista ele trabalha ao contrário, muitas vezes ele não quer concluir, ele quer perguntar, né? Ele quer lançar perguntas, mas é importante que ele tenha esse pensamento do corpo como esse exercício seu, porque senão ele vai querer sempre querer entender antes, e aí ele mata todo o pensamento do corpo, emoção e sentimento, tá? O bailarino faz isso sempre, o dançarino dança, aí ele está dançando, não sei nem o que é, estou dançando, e que você dance na atuação, depois você fala assim, entendi, não, isso presta, isso não, isso, pelo amor de Deus, não quero fazer isso. Mas quando você tem essa liberdade de estar antes da consciência, é uma liberdade total, e a liberdade do artista, né? Você dribla qualquer sensor. Então, a gente está falando aí sobre essa questão do processo, da pesquisa e tal, né? E a gente está... Acho que um dos primeiros desafios assim, do nosso processo de pesquisa foi criar uma pedagogia, né, de investigação do movimento, que é todo um trabalho de escutar o corpo, de entender esse movimento, entender de onde surge tudo isso. Eu queria saber assim, de vocês, né, os dois, assim, se vocês têm alguma pedagogia já definida, se vocês têm algum... Acho que você já falou meio bravo, quais são as referências também que vocês utilizam assim, para essa construção, essa estrutura pedagógica quando vocês vão ou dar uma aula ou construir os trabalhos criativos de vocês. Eu acho que depende. Eu acho que há que se abrir para o que é essa obra. Porque senão você fica reproduzindo em novas obras os conceitos da obra anterior. Claro que existe uma proposta, se você tem uma proposta estética de seguir, por exemplo, você quer fazer pantomima, você vai partir do princípio da pantomima. Mas eu, particularmente, eu gosto de ficar bastante aberto para o que vai ser dessa nova obra. É evidente que você vai carregar em outros trabalhos uma característica, a sua marca, né? Como os grupos que têm uma estética. Você vai ver uma peça do Teatro Oficina, você vai esperando ver uma peça do Teatro Oficina. É muito difícil você ser surpreendido nesse sentido. Alguém já viu o Teatro Oficina? Tem uma estética, uma marca muito clara, né? E é uma proposta estética. Você pode ver outros espetáculos. Você pode ver o Hamlet deles, que eles fizeram, ou os Sertões, que você vai ver a marca estética, mas cada obra tem uma pegada. Os grandes mestres estão aí. Você vai ver o Bob Wilson, por exemplo, com as suas peças geniais, mas você vai ver uma marca muito clara, né, da linguagem do Bob Wilson. Acho que ele não parte do princípio, eu vou buscar uma coisa totalmente diferente. Eu, particularmente, gosto de me abrir para o que vai ser dessa obra. E por estar numa carreira de construção de espetáculo solo, dá uma impressão que é só o que eu gosto de fazer, mas, pelo contrário, eu adoro a contracena. Então, no meu entender, até porque eu escrevo os meus próprios textos, eu gosto de me abrir para o que vai ser, por que pode ser essa obra, sem previamente querer usar como referência as referências da obra anterior. Mas como eu estou sempre lendo, estudando, estou muito aberto para ser atravessado por diferentes paixões, urgências e que podem mudar, de alguma forma, a característica de uma outra obra. Eu acho que
o mais importante de qualquer dramaturgia, assim, você está falando mais sobre a questão do estudo, né, da questão de pedagogia. Eu acho que lá a gente segue esse caminho do silêncio à palavra, né, porque no silêncio já entra esse processo do corpo. Então você já começa a reconhecer isso, a coisa de pensar com o corpo, pensar na ação, emoção, sentimento, e aí quando a palavra vem, ela vem mais forte, ela vem conectada ao corpo. Então esse caminho do silêncio à palavra, né, pegando as camadas de cada momento, que é o que eu gosto de trabalhar e que eu acho que deixa bem claro essa relação do ato total. A voz vem diferente, a música vem diferente, então é importante perceber os seus impulsos, os seus desejos expressivos e a partir deles você criar e se conectar com Shakespeare, com Nelson Rodrigues, com tantos mestres, aí, tantos textos interessantes também, se for o caso. Valeu, gente.